E aí pessoal, tudo bem? Galera, hoje tá um dia tão bonito aqui em Indaiatuba, mas não é isso que eu quero falar com vocês. É um assunto chato, né? Porque já saiu o resultado das eleições aí e mesmo assim tá tendo uma repercussão muito grande e tá surgindo vários vídeos aí para tocar o terror, para tocar o medo no coração das pessoas, em especial os crentes, né? Bom, coisa que eu não consigo entender, porque na verdade os crentes, aqueles que têm uma fé firme em Deus e em Jesus Cristo, não deveria preocupar com nada, porque o que tiver a acontecer vai acontecer e a única razão da existência do crente, do verdadeiro crente, é o fato de saber que Deus existe e que sua palavra cumprirá e que herdarão o reino dos céus, se assim forem fiéis. Essa era para ser a única preocupação do crente, mas o crente se desvirtuou para muitas coisas, muitas preocupações com esse mundo, com as leis, com as regras e tudo mais. E por medo, né, da palavra se cumprir, o que um crente não deveria ter, porque o crente que é crente tem que entender que a palavra tem que se cumprir e que cedo ou tarde vai acontecer. E quantos mil anos estamos aqui na Terra e ainda não cumpriu? Lembrando que lá atrás, para aqueles que morreram na graça, né, aqueles lá de trás, eles esperavam que o Senhor já tivesse chegado para eles. O Senhor veio por meio do recolhimento da vida, né? Mas não em nuvem de glória como estamos esperando no fim dos tempos. Mas lá em Apocalipse mesmo está escrito que tem muitos clamando para que o Senhor venha, entendeu? Tem muitos clamando, ansioso. Até quando, Senhor, né? Perguntando até quando. Enfim, até completar o número dos escolhidos. E você, crente, com medo de quê, pelo amor de Deus? Me explique isso aí. Eu quero entender o seu medo, entendeu? Medo do Lula? Medo do PT? Medo da China? Medo dos Estados Unidos? Da Rússia? Do Japão? Do que vocês têm medo mesmo? Eu não sei. Não consigo entender, entendeu? Não consigo entender. Vocês estão indo aí pela ideia de muitas pessoas, né? E é como eu falei nos meus vídeos aí. Vocês apoiaram um partido e um político e perseguiram outro partido e outro político. Coisa que um cristão nunca deveria fazer. Porque o ideal do cristão é o quê? Como ser humano, nós temos que trabalhar para cuidar dessa nossa vida material. Mas o nosso foco é entrar no reino dos céus, é alcançar a vida eterna. Esse é o foco. E como se consegue isso? Apregando o evangelho e fazendo a boa obra. E temendo a Deus, guardando as suas palavras unicamente a Deus. Temendo unicamente a Deus. Porque se temer o homem mata a carne e não sabe o que fazer com a alma. Mas temei a Deus, que pode matar a tua carne e ainda lançar a tua alma no inferno. Entendeu? Então assim, vocês estão temendo o homem, tá? Pare de se preocupar com isso. Não deixe se levar por influências políticas. Galera, outra coisa. Estão rolando os vídeos aí na rede social falando aí o comunismo na China, que os cristãos lá não são aceitos, os cristãos lá são mortos, que acontecem muitas coisas cruéis lá com o cristão. Isso eu já sei de tempo, só que o pessoal só vê essas coisas em período de política, né? Não vê isso antes, ou seja, tô cagando e andando para a vida dos outros. Que se dane meu vizinho, né? É aquilo que eu sempre falo, que o pessoal, os crentes pensam, né? Que se dane meu vizinho. O importante é eu estar bem. E aí você só vai levantar uma bandeira e brigar quando você se preocupa do problema vir na tua porta. Enquanto isso não acontecer, não tem problema, que o mundo está caindo ao meu redor. É assim que muitos pensam. E Deus conhece os nossos corações, né? Pelo menos o Deus em que eu acredito. Mas aí veio Jair Messias Bolsonaro, herói e salvador da igreja dos cristãos, né? Não meu salvador. Meu salvador é Jesus Cristo, unicamente. E olhando, analisando tudo que o Senhor Jesus fez, desde quando ele nasceu até a morte dele e ressurreição, e depois o que os apóstolos fizeram até o Apocalipse, analisando tudo que eu conheço das Escrituras, tudo que Bolsonaro fez, a forma que ele agiu, não condiz com nada que se diz ser cristão. Não com aquilo que se diz ser verdadeiro cristão. Na verdade, é um cara que usou alguns princípios bíblicos para induzir a igreja a apoiá-lo, né? E a segui-lo. E deu certo, porque todo militar tem esse dom, né? Parece, né? Todo soldado tem esse dom de pegar e convencer as pessoas a morrerem por ele. A história sempre mostrou isso aí. Um exemplo maior que todo mundo conhece é o Hitler. As pessoas, mesmo sabendo que morriam crianças, jovens, mulheres grávidas, e eram torturadas, fazendo várias barbaridades, mesmo assim, até hoje, após mais de quantos anos da morte de Hitler, ainda existem seguidores, os neonazistas, que seguem Hitler, né? Que são os mesmos que um tempo atrás, em São Paulo, matavam nordestinos. Você não sabia disso? Pesquise sobre o assunto. Os neonazistas matavam nordestinos e matavam gays, né? Não sei se estou usando o termo correto, né?
os gays. Não sei se estou falando mal, não estou aqui com preconceito com nada. Cada um faz sua vida o que quiser, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas era o que acontecia, entendeu? E hoje vemos muitas pessoas nas portas dos quartéis pedindo intervenção militar. Aí, gente, você pesquisa na história, porque tem muita gente que vai na ideia dos outros e não procura saber em detalhes como aconteceu. Você vai ver na história, o militarismo não teve tanta positividade. Por quê? Porque na época que foi entregue o Brasil de volta, né, que o militarismo entregou o Brasil para o governo, o que aconteceu? O Brasil estava quebrado, a inflação estava lá em cima, o salário totalmente defasado, o índice de pobreza aumentou drasticamente. Então muita coisa negativa aconteceu. Fora isso, as várias mortes que aconteceu de pessoas que foram caçadas pelo aquele período, foram mortas e muitos corpos não foram nem encontrados, entendeu? Então assim, pesquise mais sobre o assunto. Então você está aí falando que o comunismo é ruim, que se o comunismo foi implantar aqui no Brasil vai fazer igual na China. Gente, você está pedindo intervenção militar. Muitas pessoas morreram. E o Senhor Jesus deixou bem claro para Pedro que com ferro fere, com ferro será ferido. Não é para usar espada, não é para matar. Mas você está falando que vai contra uma coisa que mata e persegue e está apanhando outra coisa que no passado perseguiu e matou. Então, que diferença tem? O que te faz melhor? É porque eu sou crente, eu sou filho de Deus e os outros é filho do diabo. Então, meu querido, naquele grande dia haverá grandes surpresas. Muitas vezes pessoas que achavam que não ia entrar, vai entrar para a glória. Pessoas que achavam que ia entrar, vai ficar de fora, entendeu? Repense dos seus princípios cristãos. Aí pessoal, agora tá surgindo esse vídeo novo aí que o pessoal tá colocando aí, né? Comparando, falando do comunismo na China e falando que é isso que vai acontecer no Brasil. Então galera, vamos aí por parte, tá? O Lula governou 8 anos no partido do PT, que é o Partido Comunista. A Dilma governou 4 anos, era para ter sido 8, não conseguiu governar porque deram o golpe nela, tá? Que ali já começou um esquema para acabar com o partido do PT e acabar com a reputação do Lula. Foi no golpe da Dilma. Ali iniciou tudo, porque você pode ver que logo quando ia surgir a eleição de 2018, que foi a eleição que Bolsonaro disputou pela primeira vez para presidente, trancafiaram o Lula. Então tudo começou ali na Dilma, tá? Isso é o que eu penso juntando os quebra-cabeça, tá? Mas isso aí, cada um tem a sua forma de pensar, tá? E eu fico contente quando eu vejo que existem pessoas, né, com muito mais conhecimento das coisas, ainda mais de estratégia política, que tem essa mesma visão que eu, que não precisei fazer faculdade, nem muito menos estar dentro da política para entender. Agora, vamos falar do comunismo chinês e vamos falar do governo Lula. Na China, eles não são muito favoráveis em relação ao homossexualismo e também ao cristianismo. E no Brasil, o Lula ajudou muito na questão do evangélico, do cristão. Por quê? Porque ele permitiu aí, fez, né, a liberação aí do dia do evangélico, né? Marcha para Jesus, enfim, essas coisas. E também ele não persegue os homossexuais, né? Né? Vocês entendem? Não tô aqui com preconceito nem nada, problema da vida de cada um, entendeu? Faz o que é da sua vida, porque eu acredito em Deus e assim como eu acredito em Deus, todo mundo vai dar conta a ele, começando por mim. Então, cada um arque com seus pecados, tá? Então, o Lula não tem um perfil ditatorial, né? O que é um perfil ditatorial? É um perfil de uma pessoa que só o que ela faz e o que ela diz é lei e é o que vale. E nada mais. Entendeu? Então, o Lula é um cara muito flexível em relação a isso. Existe o gay, existe a mulher, existe a criança, existe aquilo. Então, assim, ele é um cara que ele olha muito todos os lados, entendeu? Tenta atender a todos os lados. E um ditador não é assim. Um ditador ele tem uma classe, né, em que ele se apoia, em que ele favorece, e tem uma parte que ele não prestigia. Um exemplo que eu vou dar para vocês aí é Hitler. Hitler perseguiu não foi só judeus, mas negros e tudo mais. Por quê? Porque ele acreditava numa raça ariana, que é uma raça perfeita. Então ele tinha esse perfil como muitos outros ditadores lá atrás. Então, gente, comunismo e ditadura não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. E também a forma que o Lula governou o Brasil, né, sendo ele comunista, é diferente da forma que se governa na China e em alguns outros países. Então, assim, eu não vejo nada, nenhuma ligação ali em relação à forma de governar
Tá? Não vejo uma relação. Os 8 anos que o Lula governou provou isso. Os 4 anos que a Dilma governou também provou isso. Não vejo nada disso. Eu vejo aí um partido que tenta olhar para o menos favorecido e fazer com que esse menos favorecido tenha pelo menos algum favor. Tá entendendo? Seja visto. Por exemplo, o pobre tem acesso a um tratamento, mesmo que o tratamento não consiga atingir a necessidade de todos. Por exemplo, o SUS. O pobre tem o direito à segurança, ter direito a uma alimentação, a um medicamento, enfim, a estudos, como por exemplo no governo dele favoreceu muito o pobre conseguir faculdade. Então, gente, não tem muita coisa a ver, entendeu? Não tem. Tem que parar de. Você quer voltar. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Já saiu o resultado mesmo, né? O Lula ganhou, mas eu não sei até onde esse golpe vai, né? Esse movimento todo. Mas uma coisa eu sei falar para vocês: daqui para 2026, se tiver o Bolsonaro se candidatar de novo e vocês quiserem que ele ganhe para presidente, é só votar nele de novo, tá? Mas sinceramente não tem nada a ver essas mitralhadas que vem até aí. Não querem que Lula governe? Ótimo, beleza. Mas não queira comparar o governo do cara com esses governos de alguns países afora. Entendeu? O Lula até ficou preocupado em relação à China, está praticamente dominando o comércio brasileiro. Pode se, entendeu? Pelo um vídeo que eu vi. Então, assim, o que você tem que fazer, gente? Você tem que parar de ficar olhando apenas as coisas que favorecem alguém que você olha. Você tem que olhar todos os lados, você tem que procurar analisar os dois lados. A gente tem que parar de ter político de estimação, de ter partido de estimação. A gente tem que olhar para todos, entendeu? Como se fosse um. Então, o que você tem que fazer? Eu preciso escolher alguém. Então, o que você vai fazer? Vai estudar os lados. Procura saber realmente o que cada um faz. Pesquise a verdade. E que houve muitas mentiras, tanto do lado de um como do lado do outro. Mas o que você tem que ver é o que está certo. Muita gente apoiou o Bolsonaro associando ele a Deus e a Jesus Cristo. Mas se você for olhar as ideias do Bolsonaro, a forma dele agir e pensar, você vai ver que ele também não tem nada de Deus com ele. Então, assim, se for escolher, vou escolher um político porque ele está do lado de Deus, ou porque Deus está do lado dele, sinto muito. Você não vai escolher ninguém. Você vai lá e vota nulo. Você vai lá e não vota em ninguém. Entendeu? Porque não tem, na verdade, não tem. Porque o governo do mundo é para o mundo, não é para as coisas de Deus. Deus não precisa disso, porque Deus já enviou seu filho para isso, para vencer essa luta espiritual. E quando Jesus foi morto e ressuscitou, ele venceu essa guerra espiritual e ele é que nos alista para essa guerra, para que também possamos ser vencedores. Por isso que ele falou: eu venci, vós também vencereis. Então, gente, vocês estão lendo direito a escritura? Vocês estão meditando a escritura? Parem de comer o peixe que o pastor está dando para vocês. Vão no rio pescar, gente. Leia a Bíblia, examine a escritura, orem a Deus e peçam sabedoria. Parem de ser manipulados por líderes religiosos que estão ricos à custa de vocês, que não são capazes de abrir mão do que têm pelas ovelhas. Por isso que Cristo é o verdadeiro pastor, o bom pastor. Então, tá aqui meu vídeo. Quem quiser ver, que veja. Quem não quiser ver, eu não posso fazer nada, porque todo mundo tem Bíblia na mão. Então, todo mundo sabe a verdade. E quem não sabe, pode pesquisar e saber. Entendeu? E não deixar se levar por ninguém. Tá na hora, minhas ovelhinhas, de vocês começarem a andar com o pé de vocês. Porque se ficar dependendo de pastor, ficar guiando vocês, é um cego guiando outro cego.